6h15. Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Tainá Falcão e te atualizo agora das principais notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 4 de julho. A gente começa a edição agora com imagens exclusivas. Dezenas de milhares de iranianos se reúnem hoje em Teherã, agora para o funeral de Ali Khamenei. Daqui a pouco a gente traz, portanto, atualizações nesse giro de Inter. Antes, vamos olhar para o que acontece no Brasil. Jair Bolsonaro precisa entregar à Polícia Federal, em até 48 horas, todas as armas de fogo registradas no nome dele. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ex-presidente perdeu o registro que tinha de CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador. Detalhes com Luciana Amaral, ao vivo. A decisão de Alexandre de Moraes, Lu, vem depois da apreensão de uma pistola em nome de Jair Bolsonaro. É isso, Tainá. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na CNN Brasil nesta tarde de sábado. Exatamente, vem depois que uma arma em nome de Jair Bolsonaro foi apreendida durante uma blitz policial da polícia aqui em Brasília. Essa arma que estava em tese sendo levada então para manutenção. Diante então desse caso, desse achado dessa arma e de toda a repercussão, o ministro Alexandre de Moraes acabou então revendo essa permissão para que o ex-presidente continue também em posse de outras armas. Na decisão assinada por Alexandre de Moraes, que é de ontem, esta sexta-feira, ele concluiu que não ficou comprovada nenhuma falta grave por parte de Bolsonaro durante esse período agora que ele está em regime domiciliar humanitária por questões de saúde. Mas Moraes considerou ser incompatível a permanência de armas de fogo sob a posse de Bolsonaro. A determinação foi fundamentada, inclusive, em parecer da Procuradoria-Geral da República, que diz que a condição jurídica do ex-presidente impede a manutenção do registro de armas. O parecer da PGR ressalta que a posse de armamento exige comprovação de idoneidade, certidões negativas de inquérito ou processos criminais, requisitos, então, que deixaram de ser atendidos. Além de confirmar, então, essa pistola que foi apreendida durante uma blitz aqui no Distrito Federal, era uma pistola calibre 9mm, que foi recolhida pela Polícia Civil em junho, Moraes determinou a revogação do porte da arma e também do certificado de registro de CAC, que é de colecionador, caçador de Bolsonaro, bem como a apreensão de todas as armas que estão vinculadas ao seu registro, em seu nome. Entre elas estão outras pistolas, carabinas, fuzis e espingardas. Tudo isso, então, a defesa do ex-presidente vai ter que entregar para a Polícia Federal. Então, tem que apresentar em até 48 horas. Na mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão domiciliar humanitária, que foi concedida em março desse ano. O benefício tinha sido inicialmente autorizado por 90 dias, agora não tem exatamente mais um prazo determinado. E quem passou mais cedo aqui na casa de Bolsonaro visitando o pai, onde nós estamos, aqui em frente ao condomínio onde fica a residência de Jair Bolsonaro em Brasília, foram dois dos filhos dele. O vereador, ex-vereador lá em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, e também o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Isso de acordo com o Carlos nas redes sociais. Ele disse que ambos então estiveram um pouco mais cedo hoje visitando o pai. Flávio Bolsonaro, inclusive, que hoje deve viajar aos Estados Unidos para participar de uma audiência pública em Washington em relação ao eventual tarifaço americano contra produtos brasileiros. Volto contigo, Tainá. Obrigada, Luciana. E o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, foi transferido na manhã de hoje para a Penitenciária Federal de Brasília. A apuração é do Eli Jonas Maia. A transferência ocorre depois de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Antes, Bacelar estava detido no presídio Pedrolino Werlin de Oliveira, conhecido como Bangu 8, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. O ex-presidente da Alerj foi alvo, na última quinta-feira, da nova fase da Operação Unha em Carne.
Segundo a PF, ele é suspeito de vazar informações sobre operações policiais para integrantes do Comando Vermelho. A defesa de Bacelar nega o cometimento do crime. Frigoríficos brasileiros atingiram a cota de exportação de carnes para a China de forma integral. E agora o país deixa de exportar o produto sem a tarifa adicional aos chineses. Sobre esse assunto, eu converso agora com a nossa analista de agronegócios, Isadora Camargo. Tudo bem, Isadora? Bem-vinda, boa tarde. Explica pra gente o que muda a partir de agora. Boa tarde, Tainá. Muito obrigada. Então, a partir de agora, o Brasil não vai exportar carne para a China sem essa tarifa adicional de 55%. Isso preocupa os frigoríficos brasileiros porque já era sabido que a China, que tem essa cota estabelecida com o Brasil desde o início do ano, deveria atingir esse limite total, esse esgotamento, que é o termo correto, em junho. E foi o que aconteceu. 30 de junho, segundo os cálculos baseados na Secretaria de Comércio Exterior Brasileira, que divulgou os números da balança comercial ontem. E a partir disso, os analistas de mercado, especialmente focados em proteína animal, começaram a calcular que este número teria chegado ao seu limite. O limite é de 1,1 milhão de toneladas e aconteceu porque em junho o Brasil exportou mais de 158 mil toneladas de carne, que para o mês de junho é bastante expressivo e fez com que atingisse esse recorde de carnes exportadas e, portanto, o fim do limite da China. De um lado, os chineses impuseram essa cota desde o início do ano para tentar controlar as exportações e a dependência de produtos de uma série de parceiros comerciais. Não é só o Brasil que tem cota, não. A Austrália, por exemplo, que envia bem menos carne para a China, tem uma cota de 250 mil toneladas, também já esgotou o seu limite para embarcar carne para os chineses. Significa que a China vai ficando na parede com menos parceiros em termos de limite sem tarifa a mais para acessar carne bovina. A China é um dos principais mercados consumidores de carne do mundo e o Brasil é o seu principal parceiro para o envio de carne bovina. O que acontece então? Os frigoríficos brasileiros, que já previam que isso poderia acontecer, começaram a tomar uma atitude em relação à operação no Brasil, dando férias coletivas em alguns casos, principalmente os de médio porte, pequeno porte, que ficam espalhados em regiões fora do centro-sul do Brasil. Além das férias coletivas, também organizaram a sua produção e seu calendário de processamento de carne, diminuindo agora no meio do ano. Tudo isso é modificado por causa da cota China. A gente fica agora esperando para ver o que vai acontecer em relação à questão diplomática do Brasil e China, se vai haver um outro acordo, uma revisão do número de cotas, ou se é a partir de outubro que o Brasil volta a embarcar carne para a China, considerando as cotas adicionais de 55%. É isso, Tainá. Obrigada, Isadora. Na próxima segunda-feira, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos vai abrir uma audiência pública sobre políticas e práticas do Brasil, uma etapa que faz parte da investigação da seção 301 da Lei do Comércio dos Estados Unidos. Temos a analista de economia, Lucinda Pinto, fazendo uma avaliação no Agora CNN sobre quais os estados devem ser mais afetados com a possível taxação. Vamos ver. Estados que têm um volume maior de produção desses produtos e com exportação para os Estados Unidos são São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas os estados que vão sentir mais diretamente, porque dependem muito desse volume de exportação, justamente são Santa Catarina, Alagoas e Paraíba. Então, você tem toda a razão, Santa Catarina vai sentir bastante o efeito dessa tarifa se ela, de fato, for aprovada. Agora, o fato, Estevão, é que do ponto de vista macroeconômico, se a gente pensar no efeito dessas medidas sobre o PIB, dessa eventual tarifa sobre o PIB, a Integra Associados, ela diz que é muito provável que a gente não perceba, porque hoje, de tudo que o Brasil exporta, só 10,8% vão para os Estados Unidos. Então, não é um efeito macro, mas tem um efeito micro importante. Assim como você está citando a indústria moveleira de Santa Catarina, todas as indústrias que realmente dependem, né, estão bastante suscetíveis ao mercado americano, essas devem perder sim competitividade, perder receita, perder resultado e eventualmente ter um impacto no mercado de trabalho, né, na capacidade de emprego que essas indústrias têm. Então,
um efeito micro, é um efeito relevante, mas restrito a alguns setores e com diferenças por região. Então, como a gente citava, alguns estados devem sentir mais do que outros essa tarifa, se ela for confirmada. Agora sim, vamos falar de Copa do Mundo. Canadá e Marrocos se enfrentam pelas oitavas de final. O segundo tempo começou. Neste momento, o placar está a 1-0 para o Marrocos. Jairo Nascimento conosco novamente, trazendo atualizações sobre a primeira partida, Jairo, das oitavas de final. Pois é, Tainá, a gente está acompanhando o jogo entre Marrocos e Canadá, o primeiro das oitavas de final. Vamos trazer aqui o destaque para você. No momento, 1-0 é o resultado deste jogo que, com este placar, pelo menos por enquanto, vai classificando a seleção marroquina para a próxima fase, para as quartas de final, repetindo algo que, inclusive, aconteceu até na última Copa, na Copa do Catar, em 2022, quando eles avançaram bem, se tornaram a seleção africana que mais avançou na história da Copa do Mundo. Gol que foi marcado pelo Ounahi, agora no segundo tempo. Um segundo tempo do Marrocos muito diferente do que foi o primeiro, porque havia sido dominado pelos canadenses ao longo do jogo. A gente está acompanhando, vai trazer os detalhes sobre essa partida. Tainá. E 16 seleções seguem em busca do título da Copa. A gente vai ver agora outros jogos, Jairo. O que você destaca? Vamos trazer aqui para você, então, como é que está o desenho das oitavas de final, com todos os confrontos definidos. Temos duas partidas neste sábado, uma está acontecendo neste exato momento, que é Canadá e Marrocos. A outra que vai começar às 18 horas, é que está do lado esquerdo da sua tela, Paraguai e França, tá bom? E nos jogos de hoje a gente já vai saber quem estará também, pelo menos em um dos lados da chave das quartas de final, porque vão sair ali os confrontos, né? Paraguai ou França jogando contra ou Canadá ou Marrocos. Aí nós teremos também clássico ibérico em Portugal e Espanha, Estados Unidos e Bélgica. Destaque também para a Argentina e Egito. A Argentina que passou depois de vencer Cabo Verde por 3-2. E o Egito passou nos pênaltis, né? Suíça e Colômbia. E aí, na parte de cima, claro que o destaque é o que nos importa, porque México e Inglaterra decidem uma vaga. Do outro lado, Brasil e Noruega. Se o Brasil avançar, pega, portanto, o vencedor da partida entre México e Inglaterra. Jairo, vamos falar da seleção brasileira. A equipe fez o último treino hoje e o técnico Carlo Ancelotti pode ainda fazer algumas mudanças no time. Explica pra gente quais são. Pode sim, porque ele pode, inclusive, alterar a forma como tem jogado no famoso 4-3-3, um esquema que vai ser mexido com a ausência do meia Lucas Paquetá, que está fazendo o tratamento de uma lesão. Para isso, ele pode colocar 4 atacantes à frente, pelo menos, talvez até recuar um deles, que é, no caso, o Matheus Cunha, deixando o Matheus Cunha à frente. Do lado dele, pelo lado direito, a princípio, o retorno do Ryan, que tem atuado nas últimas partidas porque substitui o Rafinha, e aí o destaque que a gente traz aqui é a presença do Gabriel Martinelli, substituindo, então, portanto, essa posição que fica aberta com a ausência do Paquetá, o Martinelli ali, auxiliando também do mesmo lado do Vini Júnior, portanto, com 4 atacantes. Claro que tudo isso vai depender do momento do jogo e das decisões do Carlo Ancelotti, porque ele só costuma soltar a escalação para os seus jogadores cerca de 3 horas antes, naquele momento da pré-eleição, da conversa no vestiário com os jogadores preparados ali para o duelo contra Haaland e companhia da seleção da Noruega. A gente acompanha algumas imagens dos treinos que aconteceram. Hoje, inclusive, nós tivemos treino da seleção brasileira. Quem estava lá era o Rafinha, o que tudo indica não joga contra a seleção da Noruega, mas a princípio estará ali no estádio para dar aquela força para os colegas e, se estiver bem, inclusive fisicamente, podendo ficar até no banco de reservas, fardado, mas sem jogar porque está se recuperando de uma lesão nos últimos 14 dias. Bem, a seleção vem assim, amanhã a gente vai acompanhar o horário do jogo mantido para as 17 horas, o encontro entre Brasil e Noruega, valendo vaga para as quartas de final. Tainá. Obrigada, Jairo. A gente volta a conversar ainda hoje. Eu fico por aqui por enquanto. Essas foram as principais notícias do momento. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais informações no Agora CNN. Fique agora com Viagem e Gastronomia, o episódio Suíça, o encontro de história e gastronomia. Até já, já.